pela ordem aqui, Eduardo, a palavra é tua. Muito boa tarde a todos. Meu presidente Exílio Santinoni, é uma alegria grande, Exílio, estar aqui com você, estar aqui com todos os que fazem a CONAMP. Um trabalho maravilhoso que esse empreendedor brasileiro, Exílio, tem em você uma referência e tem na CONAMP uma organização que dá um apoio bastante consistente. E do âmbito nosso, do SEBRAE Nacional e de todo o sistema SEBRAE, a gente fica muito feliz de poder ter vocês, de ter a CONAMP e ter você no nosso conselho, trazendo sempre essa visão mais apurada ainda do que representa a atividade empreendedora para os 17,3 milhões de micro e pequenos empreendedores e os microempreendedores individuais nesse país que empreendem apesar de todas as dificuldades, né, Cílio? Não é fácil empreender no nosso Brasil, mas a gente já esteve mais longe. A gente acabou de ver agora aqui a palavra de abertura do nosso líder, o nosso querido amigo, o secretário especial da CEPEC, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, o secretário especial Carlos da Costa, trazendo aqui, dentre vários outros aspectos, o relevantíssimo trabalho que ele liderou à frente do PRONAMP, injetando capital nos empreendedores brasileiros. Nesse ano que nós tivemos essa travessia, que a gente pode até individualmente ter passado por desafios maiores, mas do ponto de vista coletivo, eu tenho certeza que foi o maior desafio que a nossa geração efetivamente passou. Mas dentro desse contexto, meu caro Exílio, quero dar um abraço aqui ao Alain, saudar, tá uma alegria aqui com você, estar com você aqui nesse momento. Quero destacar que a gente está aqui na sede do SEBRAE de Santa Catarina, e o SEBRAE de Santa Catarina tem uma relação especialíssima com todos nós do SEBRAE Nacional. A começar pelo nosso querido presidente Alaô Tissot, que está aqui conosco. Então é uma honra, presidente Alaô e nosso líder, contar aqui com a sua presença, que ele lidera de modo absolutamente exemplar todas as ações do CDE, do Conselho Deliberativo Estadual aqui do SEBRAE de Santa Catarina, que tem à frente da Direx o Luque, nosso querido Luque Pinheiro está aqui conosco, o Anacleto, certo? O Carlos Henrique, e aqui o conselho que é bastante diferenciado, né, Cílio, meu caro Alaô? Tem aqui, nós temos nosso querido Zeferino, que é o nosso vice-presidente do CDN Nacional, aqui também, o Luiz Carlos Furtado. Enfim, é um grupo da mais alta relevância, assim como também o Exílio, que compõe os dois conselhos. Mas a gente estava falando aqui nessa questão do desafio dessa travessia coletiva. Provavelmente a gente teve, nesse ano, o evento mais significativo depois da Segunda Guerra Mundial, que ali pegou os 6 anos, de 1939 até 1945. Obviamente, ninguém imagina que a gente vai ter algo semelhante agora em pleno 2020, mas um dos fatores que levou à Segunda Guerra Mundial foi a crise de 29 a 45, que nós agora passamos pela maior crise depois da Grande Depressão de 29 a 39, né, que começou ali a década de 1929, com o crash da Bolsa de Nova York, que durou ali 10 anos. E dentro desse todo contexto, a gente teve 100% dos países no mundo que impuseram algum tipo de restrição nas viagens. E aí, Exílio, dando uma olhada dentro desse contexto global, a manchete do New York Times de sábado passado trazia que uma empresa global ela agregou, de janeiro a outubro, 427 mil novos postos de trabalho, o que dá 1.400 novos postos de trabalho por dia. Foi o que aconteceu com a Amazon nesse período. Chegando ali, saiu em torno de 800 mil postos de trabalho nesse mesmo período do ano passado, chegando agora a 1,2 milhão de postos de trabalho. E aí a gente tem, Exílio, players no mercado global, como uma Amazon, que gerou o homem mais rico do mundo. Nós temos uma Apple, que foi a primeira empresa mundial a ter atingido o valor de mercado de $1 trilhão. E temos nosso desafio local. Quer dizer, como é que nós, a CONAMP, como é que o SEBRAE de Santa Catarina,
como é que o Sebrae do Espírito Santo, nosso amigo Pedro Rigo estava há pouco aqui falando, o Sebrae do Espírito Santo, como é que o Sebrae Nacional, como é que nós vamos cumprir a nossa obrigação. A nossa obrigação é prover todo o apoio que esses 17,3 milhões de heróis e heroínas que empreendem aí fora, Brasil afora, que faturam até 4,8 milhões de reais por ano, que é o público-alvo do Sebrae, como é que a gente faz que essa atividade empreendedora deles e delas seja cada vez mais exitosa. A gente não pode perder o foco um instante disso. Tudo que existe dentro do sistema Sebrae, o Sebrae Nacional e os 27 Sebrais estaduais, existe com um único objetivo: servir esse microempreendedor, esse cara que está lá faturando 4,8 milhões até de limite por ano. E aí, a CONAMP nos traz uma evidência clara da importância do associativismo. Me permita, por favor, Exílio, ressaltar aqui, nosso presidente Alaô Tissot lidera aqui em Santa Catarina a FACISC, além de liderar o Sebrae. A atividade associativista, ela é absolutamente fundamental para uma melhor atividade empreendedora. A gente tem, por meio do associativismo, uma possibilidade de ter acesso a informações, a determinados aspectos que dificilmente o empreendedor, de modo isolado e individual, ele vai ter condição, Exílio. Então, eu gostaria de destacar aqui essa importância do associativismo, de um grande movimento de cooperação e competição, né? Eu tenho essa belíssima oportunidade, pela qual sou muito grato, fruto ao CDN, fruto da articulação do secretário especial Carlos da Costa. A gente está agora nesse mandato à frente do Sebrae Nacional, 4 anos, serviço social autônomo. Antes eu tive 2 oportunidades pretéritas de 8 anos na administração pública indireta e 4 na administração pública direta. E posso dizer para vocês todos, o Sebrae oferece as melhores condições de trabalho, Exílio, o sistema Sebrae como um todo, para todos nós. Então, a nossa maior obrigação é devolver isso tudo para a sociedade, por meio de entregas, por meio de resultados. Por isso que a gente brinca, e eu brinco de modo muito sério, dentro do sistema Sebrae, para que nós possamos cada vez mais disseminar a cultura do amar. Ou seja, fazer as coisas com alegria. Porque, afinal de contas, o lúdico, ele quebra muito das resistências em ambientes de alta complexidade e incerteza, que são os ambientes absolutamente inerentes ao nosso caminhar. O M de meritocracia. Nós temos a obrigação de sermos uma entidade calcada no mérito, onde os profissionais são valorizados e são reconhecidos com o mérito. Porque o elogio, quando o elogio ele não tem um fundamento, ele torna-se babação, o que é horrível. Mas quando o elogio tem uma base concreta, ele vira reconhecimento. E isso é muito salutar. E a gente procura cada vez mais implementar essa cultura do mérito dentro do Sebrae Nacional. O A, segundo do amar, é o A de austeridade. Cada vez mais a gente vê a dificuldade empreendedora, então a gente tem a obrigação de zelar por cada centavo que existe dentro do sistema Sebrae. Com muito zelo, aplicando corretamente, tirando, às vezes, ali muita poeira que tem de vícios do passado. A gente tem a obrigação de aperfeiçoar, certo? A gente não pode deixar, de modo algum, que o foco da gestão a gente venha a perder. Tem que ser gestão. E eu me lembro Milton Friedman, que dizia que a gente tinha... Milton Friedman, prêmio Nobel de 1976, nos deixou em 2006, dizia que a gente tem basicamente 4 maneiras de gastar dinheiro, né? A gente gasta dinheiro da gente com a gente mesmo, a gente gasta dinheiro da gente com os outros, gasta dinheiro dos outros com a gente, ou gasta dinheiro dos outros com os outros. Face aqui o exiguar do tempo, eu vou falar apenas do que acontece com todos nós no sistema Sebrae, que é o caso de gastar dinheiro dos outros com os outros. E ele dizia que quando a gente gasta dinheiro dos outros com os outros, a gente tem uma tendência de não se preocupar muito nem com o custo, nem com a qualidade do serviço que é prestado por conta daquele custo. E aí é um dos nossos grandes desafios. Por isso eu fiz questão de colocar no amar o A da austeridade. Porque nós sim gastamos dinheiro que não nos pertence e gastamos sim com um público-alvo que não somos nós. Então a gente tem que pegar e tentar ali provar que Milton Friedman estava equivocado nesse ponto, para que essa exceção vire a confirmação da regra dos outros 3, que obviamente aqui a gente não tem tempo de detalhar. E o R do amar, que é o resultado.
Né? Eu sempre digo que a liderança, tive, com bênção de Deus, a oportunidade de fazer um mestrado em liderança na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e eu sempre digo o seguinte, a liderança, se ela não produzir resultados, não adianta, ela é absolutamente inócua. Então, princípios e valores, todos nós temos que ter. Para você que está nos assistindo agora, é fundamental na sua atividade empreendedora, e cada vez mais o mundo vai exigir isso de todos nós, você definir com muito critério os seus princípios e os seus valores. Ou seja, aquilo que você não vai abrir mão, é aquilo que é vital na sua atividade. O vital, já fala, ele é inerente à vida. Se ele não existir, deixa de existir a vida. Então defina com muito critério os seus princípios, os seus valores, não abra mão. Mas todo o restante você tem que se flexibilizar. Em busca de quê? Em busca de atingir o resultado. Porque qualquer que seja a atividade, se não tiver resultados concretos, e o nosso é melhorar o desempenho do empreendedor, é fazer com que a atividade empreendedora seja mais exitosa, de modo muito simples, é para isso que a gente está aqui. Se a gente não chegar lá, se a gente não migrar do atendimento, 10 milhões, 11 milhões de atendimento por ano, para o impactamento, se a gente não migrar para isso, a gente não vai estar cumprindo a nossa obrigação. Reitero, a nossa obrigação. Então, essa grande cultura do amar, e a gente tem, quero pegar o gancho do Pronamp que eu falei na frente, liderado pelo nosso querido secretário especial Carlos da Costa, um belíssimo trabalho, e para além da questão do crédito, o Carlos tem liderado muitos aspectos referentes à qualificação. E aí, meu caro Ercílio, meu caro Alain, meu caro Alaô, todos que estão aqui conosco, um dos nossos maiores desafios no Sebrae, talvez seja promover o que a gente está chamando da inclusão intelectual e comportamental do nosso público-alvo. Porque não adianta a gente ter ali, aprender uma determinada iniciativa, ou seja, se apoderar intelectualmente daquela informação e não mudar a nossa postura. Por isso que eu insisto que é a inclusão intelectual e comportamental. Quando a gente aprende alguma coisa, tem uma informação, e a gente muda a nossa postura, essa informação ela nos trouxe conhecimento. E aí a gente passou a agir de modo diferente. Então, nós estamos num momento onde muitas transformações são absolutamente inerentes e cada vez mais rápidas. O ano 2020 foi claro para isso. É o adaptar que é o fundamental para sobreviver, e, aliás, não é de agora que a gente aprendeu isso. Mas o fato é que, durante essa pandemia, a gente teve 21% dos consumidores brasileiros que fizeram a sua primeira compra online. 21% dos consumidores brasileiros fizeram a sua primeira compra online no ano 2020. E 15% dos nossos 17,3 milhões de público-alvo fizeram a sua primeira venda online agora no ano 2020. Então, o Go Digital, ir para o mundo virtual, não significa que você tenha um negócio que seja digital, de modo algum. Esse é uma outra atividade. Agora, o ir para o mundo digital, independentemente da atividade que você esteja atuando, é obrigação, é mandatório. Porque senão você vai estar se excluindo de um enorme mercado que tem uma tendência a desenvolver cada vez mais. Então, aquela inclusão intelectual e comportamental que eu falei, ela nos ajuda a entender os modelos de negócio e não plano de negócio. Plano de negócio já ficou para o passado. E sim um modelo de negócio que ainda vai vigir, que ainda serve para o dia de hoje. O modelo de negócio que a gente vê que tem uma perspectiva de futuro, e o modelo de negócio que já não funciona mais. E aí, o empreendedor brasileiro, e a gente sabe que não é fácil, hein, pessoal? A gente sabe que não é fácil, mas o Sebrae está aqui para poder tentar ajudar. O empreendedor brasileiro, ele tem também que desenvolver uma habilidade que chama-se desapego. A mesma coisa que eu digo que é obrigatório, inerente ao homem público, porque, infelizmente, muitos dos nossos líderes têm um apego gigantesco ali à cadeira onde eles estão, e isso é péssimo, porque a pessoa que tem apego à sua posição, a posição que ele ocupa naquele momento que não lhe pertence, por isso que existe o verbo no português, o ser e o estar, ou seja, eu não sou diretor do Sebrae, eu estou como diretor do Sebrae. Então, isso é uma divisão muito clara, e para a gente, tanto o homem público tem que aprender isso e ter o desapego pela posição, porque quanto mais apego ele tiver
pela posição, mais medíocre vai ser o seu desempenho na cadeira, ou seja, o não desapego, aliás, o desapego, agora dizendo diferente, gera uma possibilidade de se gerar muitos frutos naquela gestão, porque ele vai enfrentar tudo o que tem que enfrentar para entregar mais. E da mesma maneira, dentro desse mesmo contexto, a atividade empreendedora. A gente tem que ajudar o nosso empreendedor a ter desapego com os modelos de negócios que não existem mais, com as atividades que, infelizmente, o mundo não comporta mais. Eu me lembro quando eu era mais novo, quer dizer, quando eu era novo, né? Agora eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, mas lá para trás, quantos cursos de datilografia não existiam? Né? Uma coisa assim maravilhosa. A Kodak inventou a câmera digital no mundo. Foi a Kodak que inventou a câmera digital. Porque o que foi que houve com a Kodak? Ela não desenvolveu, deixou ali escutando a conversa, porque ganhava tanto dinheiro com o processamento de filme que não valia a pena desenvolver a câmera digital. Como se nós tivéssemos, ou no mundo pretérito de pouco tempo atrás, e muito mais hoje, a capacidade de segurar algum desenvolvimento no mercado. Zero chance. E aí se criou nos Estados Unidos hoje, quando se chama assim, quando a atividade empreendedora tem uma dificuldade muito grande, ou um colapso mental, chama-se de Kodak Moment. Exatamente pelo que aconteceu com a Kodak no passado. Mas são apenas, meu caro Hercílio, algumas reflexões. Eu gostaria de encerrar falando do valor ao trabalho. Eu acredito que seja uma coisa que cada vez seja mais importante a gente disseminar o valor do trabalho, o valor da dedicação, do comprometimento, do preparo. Isso é absolutamente fundamental. E eu não sei por que isso me intriga, meu caro Alaô. Por que no dia 13 de maio de 1940, momento ali absolutamente crítico da Segunda Guerra Mundial, logo depois de Winston Churchill ter substituído o primeiro-ministro britânico que o antecedeu, Chamberlain, foi para o parlamento britânico e, seu discurso belíssimo, trouxe a sua famosíssima frase, que foi traduzida para a gente, dizendo que Churchill não tinha mais nada a oferecer do que sangue, suor e lágrimas. Contudo, ele não disse só isso. Ele disse que tinha 4 coisas para oferecer para a nação. E a segunda que ele mencionou foi toil. Ele falou que ele tinha sangue, falou toil, que significa trabalho, labuta, suor e lágrimas. E eu não sei por que ensinaram a gente de modo diferente. Falaram só 3 e pularam o trabalho. Mas é sempre oportuno a gente tentar buscar as informações na fonte. E sugiro cada um de vocês, nas atividades empreendedoras, também buscar fazer. A gente desenvolveu uma coisa que chama-se atividade negativa, ou pode utilizar um outro termo que quiser, mas atividade negativa eu chamo da gente se colocar em dúvida, ou seja, a gente considerar que a gente está errado, principalmente quando a gente tiver certezas que a gente acredita que sejam absolutas, aí é que a gente deve mesmo considerar que a gente está errado, e pensar e a gente se questionar sobre essas convicções que a gente tem. Eu entendo isso ser fundamental para a atividade empreendedora. E aí, concluindo agora mesmo, eu queria destacar 2 pontos que a Georgetown University faz uma pesquisa com todas as universidades do mundo que são parceiras dela, e identificaram apenas 2 predicados, que são predicados que são universalmente considerados como válidos, como positivos. Porque vai variar da cultura, vai variar do país, vai variar de uma série de aspectos. Mas 2 não. Tá? Um deles chama-se em inglês trustworthiness, que é a credibilidade, é o fato de você estar fazendo um negócio com uma pessoa olho no olho, seja no mundo virtual ou presencial, e você saber que a pessoa vai entregar, meu caro Hercílio, o que a pessoa está prometendo. E o segundo chama-se decisiveness, que é a capacidade que você tem de decidir, no momento correto, da forma adequada, utilizando, escutando todas as pessoas que estão ao seu redor para poder tomar aquela melhor decisão possível. Então, que Deus possa abençoar a todos nós nesse grande desafio de nação que a gente tem, que a atividade empreendedora é fundamental, mas nós já perdemos muito tempo e a gente tem a obrigação de entregar para quem nos vai suceder um país melhor do que nós estamos efetivamente
recebendo e que nós estamos efetivamente agora construindo, cada um de nós, ao nosso modo, na nossa intensidade, nas nossas posições, da maneira com que a gente coloca. Que Deus nos abençoe nesse desafio de nação e que Ele possa nos dar muita sabedoria para que a gente venha a superar os obstáculos que estarão diante de nós, tanto no ano de 2021 como nos anos vindouros. Muito grato, Hercílio, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe mais uma vez. Muito grato. Muito obrigado a você, Eduardo Diogo.